Olá a todos vocês. Bom, gente, algumas pessoas me indagaram quem deu dízimo para quem. Foi Abraão quem deu dízimo para Deus, ou foi Melquisedeque quem deu dízimo para Deus ou para Abraão? Bom, em Gênesis capítulo 14, no versículo de número 18, o cântico, a oração, vem de Melquisedeque. Acerca se Melquisedeque é uma pessoa verdadeira ou não, eu tenho um vídeo no YouTube concernente a isso, tá? Bom, Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Lembrando, senhores, que o vocábulo Deus aqui é a tradução do vocábulo El, tá? Ou El, como alguns pronunciam, que esse vocábulo El era um dos deuses do panteão cananeu, tá? Então, só uma explicação, mas mais detalhes vocês têm lá no outro vídeo. Abençoou ele. Eu quero que vocês prestem atenção nesses pronomes, tá? Abençoou ele. Ele, quem é esse ele? Esse ele é Melquisedeque, tá? Abraão disse, bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus, tá? Adversário nas tuas mãos. Aí tem um ponto final. E de tudo lhe deu Abrão o dízimo. A pergunta é, esse nome Abrão aparece nos manuscritos? Aparece no hebraico? Aparece na Septuaginta? Aparece na Vulgata? Vamos ver? Bom, eu pegando o versículo 20 aqui, eu vou ver que esse nome Abrão, que está aqui no versículo 20, ele não é atestado nem em inglês, na King James, nem na Septuaginta, não tem aqui o nome dele, nem no Targum de Onkelos, também não tem, muito menos no texto hebraico aqui também não tem, na Vulgata também não, apenas em português. Agora, o que levou os tradutores da versão em português a inserir um vocábulo, uma vez que ele não é existente ali? Ele está no lugar do pronome, ele seria, esse ele. Quem é classificado nesse ele? É Melquisedeque ou Abraão? Então as versões em português acreditaram ser Abraão, enquanto que hebraico, a Vulgata, inglês, Septuaginta, nenhuma delas colocaram o nome. Bom, fazendo uma análise pormenor acerca desse texto, né, e de tudo lhe deu Abraão o dízimo, quando eu chego aqui que está essa oração, é de tudo deu o dízimo. Aqui não existe o vocábulo Abrão, tá? A expressão vai tem-lo. Tá? Então você tem aqui um VAB conversivo, que é esse VAB aqui, deixa eu ver se eu pego, esse VAB é o VAB conversivo, alguns chamam de VAB consecutivo, que muda o tempo perfeito para o imperfeito, como a oração está com o verbo no imperfeito, então ele coloca a narrativa com o cumprimento lá no passado, e alguns colocam até com uma ação contínua. Existe o verbo que está aqui, e aqui você tem a preposição com sufixo pronominal, tá? Aí você tem aqui o vocábulo dízimo, maaser. Aqui você tem mikol, você tem aqui kol, um substantivo, seria tudo ou todo, e min, que vem de min, que é uma preposição também no hebraico, tá? Então min, você abrevia para mi, e você tem aqui kol. Aqui a Septuaginta não traz o nome Abrão, kai edoken autu decaten apu pantom, não tem. Aqui na Septuaginta também não tem et dedit edesi max ex omnibus, também não tem. E analisando esse vocábulo, essa expressão de tudo lhe deu Abraão dízimo, né? Vai tem lor maase mikol. O vocábulo hebraico, ou seja, a expressão vai tem lor, né? Se trata de um verbo, isso aqui é um verbo do tronco kal, que é uma voz ativa, o hebraico trabalha com 7 troncos verbais, da terceira pessoa do masculino singular, seria ele deu, do tempo imperfeito. O tempo imperfeito seria uma ação não concluída, mas pelo fato de existir o VAV consecutivo, o VAV conversivo, então eu mudo a expressão de dará para deu. É isso que esse VAV conversivo vai fazer nos verbos do tronco kal no tempo imperfeito. Auxiliado pela preposição, que seria o lamed aqui, com o sufixo da terceira pessoa do masculino singular, que seria aqui o VAV com o sinal massorete rolen, tá? Tradução, e deu a 10ª parte de um todo ou de tudo, ou deu para ele. Aí vem a pergunta, quem é que deu? Né? Se a oração está vindo por Melquisedeque, então é ele quem está dando. Né? Você tem ali o ponto final e deu, né? E deu a 10ª parte de um todo, ou e deu para ele a parte ou dízimo de tudo. Então, na verdade, dentro do hebraico aqui, a probabilidade maior percentual é 90% é Melquisedeque quem dá o dízimo e não Abrão. Então a versão em português, por ter problema com essa questão desse verbo, vai e tem lo, então acabou inserindo propositadamente o vocábulo Abrão para dar um sentido melhor para o português. O qual no hebraico, como a oração parte, o pronome ele dentro do contexto, está se referindo a Melquisedeque.
Então você não tanto aqui na oração, você tem um pronome na tua, em hebraico, que está aqui, ó. Você tem tsareha, aqui, esse aqui é o sufixo da segunda pessoa. Beadeha, aqui, ó. Beadeha, que é yad, que é mão, que esse be é uma preposição, e o aqui também é um sufixo pronominal. Então, tua. E esse ele aqui acaba sobrando para Melquisedeque. Então, dentro da construção gramatical dessa oração de Gênesis 14 e 20 em hebraico, eu posso afirmar, categorizar, peremptoriar que quem dá o dízimo não é Abrão, é Melquisedeque. Aí o que fica subentendido é Melquisedeque dá dízimo para a pessoa de Abrão, ou é Melquisedeque quem dá o dízimo para o Eterno? Possa ser para o Eterno, não digo ao Eterno, é para o seu Deus El, porque se quem dava o dízimo dentro era o sacerdote que levava ao seu Deus ou aos seus deuses. E no caso aqui, Melquisedeque, ele é sacerdote do Deus El, que esse Deus El, ele é o Deus do panteão dos cananeus, tá? Então Melquisedeque não está dando ao Deus do povo judeu, não, ao Deus Jeová, Deus Yahvé, o nome que seja. Então ele dá esse dízimo. Aí não se sabe se ele dá o dízimo para Abrão. O correto aqui, não é Abraão ou Abrão quem dá o dízimo, é ao contrário. E isso eu posso afirmar pela essa estrutura da oração em hebraico, porque os pronomes da segunda pessoa direcionada a Abrão já estão aqui inseridas, e aqui sobra-se o pronome da terceira pessoa indicando quem está fazendo a oração. Então quem está registrando esse conteúdo, essa oração, é Melquisedeque. Então ele inicia lá, ele, a pessoa dele, né? Ele abençoa, é ele quem faz isso, é ele quem faz aquilo. Então quem dá o dízimo é ele, Melquisedeque. Então, só para colocar, que as pessoas gostam de usar esse texto aqui, dizer que, porque o dízimo era antes da lei, umas coisas que as pessoas devem aprender um pouquinho da história antiga. O dízimo sempre existiu perante outros povos para oferecer aos seus deuses, porque as primeiras nações, os primeiros povos de achados arqueológicos, eles são politeístas e não monoteístas. Então muita coisa foi adaptada ao monoteísmo, tá certo? Então tá aí a explicação gramatical, que quem realmente dá o dízimo é Melquisedeque, não é Abrão, e nem o hebraico, nem o grego, nem a Vulgata colocaram esse nome, e isso foi uma colocação propositada das versões em português, tá certo? Muito obrigado, até a próxima e tchau, tchau.